Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, e na continuação do livro do pastor David Wilkinson, que se chama A Visão, é uma visão que o nosso Pai Celestial deu a ele em 73, visão esta que está acontecendo uma atrás da outra. Eu espero que você esteja vendo os vídeos a seguir. Este é o vídeo número 7 e agora vamos falar acerca de muita podridão dentro da igreja dos líderes. Isto é o vídeo número 3 da inundação de imundícia. Eu já fiz o primeiro e o segundo vídeo. Aqui está o vídeo, a parte número 3. Continuando então, eu vou orar muito rapidamente porque este vídeo precisa mesmo de oração. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Sabemos que és um Deus misericordioso, paciente. Pai, nesta hora eu te peço por todos os pastores, evangelistas, missionários ao redor do mundo inteiro que caíram nas redes e nas mãos de Satanás. Que o teu Espírito Santo os possa confortar, convencer a abandonar o seu pecado e a correrem para ti antes que seja tarde demais. E aqueles que estão pensando em cair, aguenta-os nas tuas mãos santas e poderosas, Pai Santo. E aqueles que estão firmes e fiéis, Pai Santo, glória seja dada ao teu nome. Ajuda-nos a continuar firmes e fiéis, a não trazermos vergonha ao teu nome, mas trazermos honra e glória, Pai Santo. Graças te dei por ti mais uma vez. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach que te agradeço. Amém. O que os irmãos vão vir aqui neste vídeo é muito sério. Adiantando um pouco na frente, quer dizer que vai haver, já está havendo, anyways, mas vai haver uma grande onda de tentação aos líderes e muitos deles vão cair, especialmente os que estiverem mais firmes. Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, temos que orar uns pelos outros. E então eu vou continuar aqui, isto é a terceira parte, como eu já disse, de inundação de imundícia. Acabei o vídeo número 6 com esta frase: uma constante barreira de sexo e nudez por todos os meios de comunicação afligirá a mente e o coração dos mais fervorosos e fiéis filhos de Cristo. Foi isto que acabei o vídeo número 6. Agora, continuando, isso fará que o amor de muitos se esfrie. Será a principal causa da apostasia. Serão poucos os que farão frente a esta inundação de imundícia e os mesmos serão considerados como que vivem atrasados e não se ajustam com a sociedade esclarecida e uma igreja mais apropriada. Eu quero dizer, fazer aqui uma pausa. Se você é assinante no meu canal, tenho a certeza que você vai se lembrar disso. Uma vez, portanto, eu já estou fora de Portugal há 34 anos. E encontrei-me com uma pessoa que era, portanto, minha vizinha, e ela começou a falar, eu não vou levar muito à frente o assunto. Eu só sei, irmãos, que ela perguntou-me se eu tinha netos. Ela disse: tu tens netos? Quer dizer, ela disse assim: os teus filhos estão casados. Quer dizer, tens netos, que hoje em dia não precisa casar para ter netos. E eu disse a ela: desculpa, mas na minha casa precisa casar sempre para ter netos. E ela deu-me assim na testa assim: mulher, tu estás tão atrasada, tu paraste no tempo. Tu paraste no tempo. Irmãos, o Espírito Santo é minha testemunha, que me estou dizendo a pura da verdade. Não, eu não parei no tempo. Eu não fui na onda do mundo, que é diferente. E vou ler de novo o que ele disse aqui. Ele disse assim: isso fará que o amor de muitos se esfriará. Será a principal causa da apostasia. Serão poucos os que farão frente a esta inundação de imundícia e os mesmos, quer dizer, aqueles que se aguentarem, se não forem nesta onda de imundícia, serão considerados como se vivessem atrasados e não se ajustem com uma sociedade esclarecida e uma igreja mais apropriada. E depois continua: o aborto fácil, o aborto, meus queridos irmãos, eu tenho falado tanto sobre o aborto, você não imagina. Eu espero que você não esteja pensando em fazer aborto. O aborto fácil, a pílula e uma crescente tolerância sexual contribuirão para que haja uma revolução de imoralidade, a qual terminará finalmente em um batismo de imundícia tão extenso que a mente humana será incapaz de absorver tudo. Os amantes dos prazeres sexuais excederão muito em número aos que amam a Deus. Quer dizer,
vai haver muito mais pessoas entregando-se aos prazeres sexuais do que vai haver aqueles que não dão lugar à carne. Esteja atento e prevenido. Esta é uma guerra em grande escala contra os escolhidos de Deus. O ponto número 12. Imoralidade sexual no ministério. O divórcio e a imoralidade serão mais e mais comuns entre os ministros de Deus. Um crescente número de sacerdotes se verão envolvidos em aventuras sexuais. Eu tenho aqui, irmãos, isso é uma coisa fora do normal, até nem ver por nada. Um crescente número de sacerdotes se verão envolvidos em aventuras sexuais, abandonarão o sacerdócio, outros continuarão no sacerdócio, mas manterão relações secretas. Um número sempre crescente de pastores protestantes cairão no pecado sexual, sendo grande parte dessas relações pecaminosas serão sustentadas em segredo. Tenho a convicção de que, inclusive, certas denominações evangélicas em breve concederão credenciais a ministros divorciados. Olha, meus irmãos, há quanto tempo isso já acontece? Temos aqui um lobo aqui na América, para mim não usar sempre pessoas do Brasil. Este e outros, irmãos, este e outros pastores que casam, divorciam-se. Ele teve até um escândalo há pouco tempo com a Paula White e etc, etc. Vamos então. Tenho a convicção de que, inclusive, certas denominações evangélicas em breve concederão credenciais a ministros divorciados. O divórcio entre os ministros já não implicará mais em um estigma. Diferentes denominações de igrejas continuarão revisando a sua opinião sobre o divórcio e se tornarão mais malévias em cada nova convenção e conferência. Vem um amolecimento para o divórcio nas igrejas e no ministério. Essa é uma tendência que não será detida, mesmo que as mudanças de postura se desenvolvam lentamente. Tem sido descoberto um véu. Portanto, parece que ele viu como um véu que se abria à sua frente e tenho tido como se fosse uma visão de que está acontecendo secretamente milhares de ministros e de pessoas muito devotas por baixo de toda aquela religiosidade e por trás de uma falsa fachada estão mantendo relações secretas ocultas aos olhos dos homens. Oh, meus irmãos, ainda há pouco tempo Flor de Lis, e quem diz elas diz outras, milhares, infelizmente. Entre eles estão alguns dos mais devotos e mais conhecidos. Alguns homens e mulheres religiosos estão mentindo e se entregando a pecados sexuais secretos. Lamentam pelo seu pecado e sabem que a sua atitude nunca será aceita como correta, mas parecem impotentes para fazer frente à força deste declínio moral pessoal. A menos que sejam libertos milagrosamente, eles conduzirão ao naufrágio e ao desastre muitos lares e igrejas. E nós sabemos que também, como é o nome dela, deixa eu ver se eu pus aqui, a Bianca Toledo, e também não, isso não é só no Brasil, meus irmãos, isso é no mundo inteiro. Eu estou falando destes nomes, porque são nomes, o meu canal são 80% de pessoas brasileiras, por isso eu estou mencionando aqui algumas pessoas, mas isto é o que está acontecendo, meus irmãos, em todo o lado, infelizmente. Ok. Portanto, essas pessoas, segundo ele, diz que elas lamentam o seu pecado, mas não têm forças para se... É como um vício. Não é um vício, irmãos. É muito penoso para uma pessoa religiosa que tem um bom testemunho. Aliás, um bom testemunho falso. Ela alimenta uma cara e depois... Os irmãos sabem que quando eu comecei nesse ministério, uma das coisas que nosso Pai Celestial me disse foi sempre: nunca mintas. Nunca. Não é que eu fosse mentirosa, meus irmãos. Mas às vezes, a pessoa é levada a mentir para convencer as pessoas e não para fazer... Não, nunca mintas. Diz sempre a verdade. Pede sempre orientação a mim, o que é que vais falar. E de graças ao Altíssimo que eu tenho a minha cara limpa. Agora, meus irmãos, ele vai dizer aqui uma coisa muito séria acerca de pessoas que realmente são fiéis ao Altíssimo, e ele diz que estes vão ser o alvo do inimigo. Vamos lá então continuar aqui no livro.
Portanto, ele diz, a menos que sejam libertos milagrosamente, eles conduzirão ao naufrágio e ao desastre, muitos lares e igrejas, e nós estamos vendo isso acontecer. Vejo vir o dia em que todo o verdadeiro ministro e sacerdote do Evangelho enfrentará a sua hora suprema de tentação. Aqueles que pensam que não eram suscetíveis de serem tentados, serão tentados de maneira mais severa. Vocês estão ouvindo? Aqui aplica-se aquele versículo, se você está de pé, olha lá, não caia. Deus guardará e livrará aos que se voltam a Ele de todo o coração. Aqueles que continuam flertando, quer dizer, pecando, e sendo indulgentes consigo mesmo, encararão uma hora terrível de desespero e de fracasso. Em breve, Deus se entenderá com os seus pecados secretos com tal furor que os seus juízos começarão a cair à direita e à esquerda na sua vida, daqueles que persistam em seus pecados. Aqueles que abandonam os pecados sexuais secretos serão restaurados e sarados. Aleluia! Glórias ao nome do Altíssimo. O ponto número 13. Uma tentativa de última hora para enganar aos escolhidos de Deus. Eu vi os verdadeiros crentes em Jesus como os últimos cristãos. Satanás virá como um anjo de luz tão sutil, inocente e indefinido que poucos reconhecerão o que lhe está ocorrendo. Ele camuflará suas atividades e tentará enganar os cristãos com tentações que são legítimas em si mesmas, mas se há um abuso delas, se tornam reprováveis. A tentação número 1 para os últimos cristãos será a prosperidade. Isso não é só para os pastores, irmãos, isso também é para os crentes. A tentação número 1 para os últimos cristãos será a prosperidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias muitos cristãos serão mortos, ricos, prósperos e não necessitarão. A Bíblia adverte que nos últimos dias muitos cristãos serão mornos, ricos, prósperos e não necessitarão de nada. Não há nada de mal e nem pecaminoso em ser próspero e ter êxito. Muitos dos patriarcas da Bíblia foram homens ricos. Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro. Jó era imensamente rico, chegando a possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 burros, tinha muitos criados e uma grande casa. Sem dúvida, Deus não é contra a riqueza nem a prosperidade, dado o fato de que a Bíblia diz que Ele, nosso Pai Celestial, se satisfaz na prosperidade dos seus servos. Salmo 35, 27. Contudo, eu vejo milhares de cristãos seduzidos pela prosperidade. Os últimos cristãos vão ser afligidos pela prosperidade e provados por ela mais do que a pobreza. Vejam só, eles vão ser mais provados por causa da prosperidade do que pela pobreza. Deixa-me pôr aqui mais um destes tais. Deixa eu ver, talvez aqui uma outra. Tenho aqui algumas fotos. Deixa estar, fica mesmo esse aqui. Ok. Em minha visão, vejo Satanás colocando-se diante de Deus uma última vez, como o que fez para acusar a Jó na Bíblia. Mas desta vez, ele... Ai, credo, eu estou arrepiada. Mas desta vez ele vem com o propósito de pedir permissão para tentar aos últimos cristãos. Eis aqui o que eu vejo. Jeová disse a Satanás: de onde vens? De onde vens? Irmãos, o que eu vou ler aqui é muito sério. Vamos ler de novo. E Jeová disse a Satanás: de onde vens? Então, isso aqui é Satanás aqui assim. Nós sabemos essa passagem encontra-se em Jó. Diz que estando os filhos de Deus na presença do Altíssimo e vê Satanás também apresentar-se. Então Jeová disse a Satanás: de onde vens? Então Satanás contestou: de rodear a terra e de observar os últimos cristãos. E Jeová disse a Satanás: não tens reparado nos cristãos dos últimos tempos? Quão consagrados, quão retos, quão temerosos a Deus e amantes de Jesus eles são? E como cuidam de apartar-se das tuas perversas artimanhas? Então Satanás respondeu a Jeová: sim,
mas põe fim a nada mais além do que a cerca com que os tens cercado. Jó não te renegava na sua pobreza, mas faz apenas isso. Multiplica os bens de todos os últimos cristãos. Abençoa-os para muito além de tudo o que Jó jamais teve. E logo observas o que acontece. Faz a todos os últimos cristãos prósperos como Jó. Construa para eles casas novas, elegantes, dê a eles automóveis finos, todo o dinheiro e todos os bens de que necessitam. Revesti-vos com equipamento de acampar, lanchas, viagens pelo mundo fora, roupas finas, comidas exóticas, poços de terras, contas, poupanças. Observe o que acontece aos cristãos dos últimos tempos. Quando chegaram a ficar completamente satisfeitos, quando enriqueceram, quando viram um acréscimo nos seus bens e não têm a necessidade de nada, abandonarão a Deus e se tornarão autossuficientes. Meus irmãos, isto é grave. Isto é muito grave. E vou dizer já, se você é uma pessoa que foi abençoada, que trabalhou bastante e que sempre foi fiel ao Altíssimo, continue mais do que nunca. E veja então. E então o David Wilkinson diz assim: e eu vejo como os automóveis, a roupa boa, as motocicletas e toda a classe de bens materiais chegam a ser para os cristãos um impedimento maior do que as drogas, o sexo e o álcool. Eu vejo milhares de cristãos apegados a coisas materiais e obcecados por elas. Encontram-se tão envolvidos nas coisas materiais que se tornam mornos, cegos, frágeis, nus espiritualmente. Mesmo estando em meio de todo o seu materialismo, são infelizes, miseráveis e totalmente tristes. Na minha visão, eu vejo Satanás parado atrás e rindo alegremente. E disse: observa todos os cristãos que estão tornando-se loucos por dinheiro, a todos os que acumulam roupas boas, angustiados e agitados pela mania da segurança, fazendo potes de dinheiro, comprando todos os móveis novos, adquirindo carros maiores, comprando 2 ou 3 deles, comprando, plantando, vendendo, casando-se, divorciando. E isto arruinou a geração de Ló e arruinará as deles também. Veja como todos estes cristãos que recebem ótimos salários, vivem uma vida cômoda, que se acostumam a comer bem, acabam se tornando preguiçosos, mornos e chegam a ser uma presa fácil. Oh Deus, derrama prosperidade sobre eles, está atingindo a muitos e fazendo mais fácil o meu trabalho. Isso é o diabo falando. E o Deus que é dono do gado de 1000 colinas não quer nada do que o homem possui. Nem a sua casa, nem o seu carro, nem as suas roupas, nem a sua lancha motorizada e nem o seu aquaplano. Ele somente quer ter o primeiro lugar no seu coração daqueles que se chamam assim pelo seu nome santo. Ponto número 14. Cristãos cheios do Espírito Santo oscilantes. Eu vejo a muitos dos cristãos dos últimos tempos que uma vez amaram a Deus de todo o seu coração, eu vejo os cristãos dos últimos tempos que uma vez amaram a Deus de todo o seu coração, encaminhando-se ao naufrágio pelo seu obsessivo amor ao prazer. Aqueles que amam a Deus não encontram prazer nem nas drogas, nem nas relações sexuais ilícitas, nem no álcool, no cigarro e nem nas obscenidades. O diabo sabe disso. A maior parte dos prazeres carnais ofende ao cristão e causa repulsa nele. Vejo milhares de cristãos sentados em teatros, expondo-se à influência degradante que antes os aborrecia. Quer dizer, eles estão indo aos teatros, vendo filmes e outras coisas que antes eles não podiam ver. Estes não têm se entregado a nenhum pecado em particular,
mas tenha que se acomodado muito bem o seu passatempo, os filmes de humor, as festas muito badaladas, as reuniões sociais, o saborear o vinho. Estes cristãos realmente amam a Deus, mas amam ainda mais os seus prazeres. Na realidade, não são pecadores diante de Deus, somente desconhecidos para Ele. Tornaram-se tão ocupados, oscilando e procurando viver uma vida cristã liberal, que tenha mudado drasticamente, sem saber no que se tenha convertido. O súbito rapto dos cristãos dessa terra pegarão a muitos deles desprevenidos. Eu discordo plenamente com esta frase, porque não sei se ele está dizendo rapto, que a pessoa quando morre é o rapto, mas ele diz assim: tornaram-se pessoas que passeiam demais e que param tão pouco em casa que já não podem encontrar uma hora para falar com Deus em um lugar secreto de oração. Eu vejo o pecado do futuro como o mau emprego do tempo livre. Isso não tem nada a ver com uma oportunidade de passar algumas horas em férias, algumas semanas em férias. Não é o tempo que se emprega numa viagem turística pela Europa e pela Terra Santa. Não é uma excursão de caça e de pesca. Não são as horas passadas cavalgando pelas ondas em cima de um aquaplano. Nem praticamente esqui aquático e nem passeando de barco ou a cavalo. Todas essas coisas são lícitas e boas em si mesmo. Eu estou-me referindo a todo o tempo que se perde. O tempo que se tem unicamente para si mesmo, para escolher o que se irá fazer com ele, tempo que poderia ser empregado para ler a palavra de Deus, tempo que poderia ser passado no quarto secreto falando com o Pai Celestial. Vejo Satanás vir novamente para acusar os cristãos dos últimos tempos. Observa aos cristãos dos últimos tempos, e isso é através do nosso Pai Celestial dizendo: observa os cristãos dos últimos tempos, eles viciados em televisão. Isso é Satanás. Está dizendo: observa os cristãos dos últimos tempos, eles viciados em televisão. Observa-os, horas e horas dedicados para novelas, séries de televisão, comédias e esportes, mas não têm tempo para estar a sós com Deus. Estes cristãos desconectam a Deus com um interruptor. Eles vão caçar, pescar, viajar, vão ao jogo de ténis, de golfe, ao basquete, vão ao cinema, às festas, e têm-se tornado alguém que tem bastante tempo para passar, mas não tempo para passar para ler a Bíblia e orar. Não é esse o cristão dos últimos tempos que se põe que ande pela fé? Não é aquele cuja fé vencerá o mundo? Não é este aquele que se preparará para os dias da perseguição e do caos mundial que está por vir? São estes cristãos buscadores de prazeres sobre os quais o fim do mundo irá cair. O maior pecado do futuro contra Deus não é desonrar o corpo, é satisfazer a carne e nem sequer blasfemar o seu nome. O maior pecado contra Deus agora é simplesmente ignorá-lo. Justamente num dia e numa época em que Ele está chamando tão claramente, e veja uma evolução irónica. Os cristãos destes últimos tempos, que vivem tão mais próximo do retorno de Cristo do que os cristãos primitivos, passam o menor tempo de todos em sua presença. A mensagem de juízo que vem e do retorno de Jesus Cristo não será compreendida por tantos cristãos, pela mesma razão que pela mensagem e juízo iminente não penetram até os corações da geração de Noé, porque estavam tão apaixonados pelo prazer de comprar, vender, plantar e fazer amor. Uma guerra de fofocas, o ponto número 15. Agora eu sei que Satanás tem declarado guerra a todo o verdadeiro ministro de Jesus Cristo. Ele não deixará uma pedra sem mover para desacreditar e afundar a todo o homem de Deus que está determinado a permanecer fiel. Wow, this is really, oh my God, isso é isso é muito sério. Deixa-me ler de novo. Ele não deixará uma pedra se mover, sem mover. Portanto, ele vai mover todas as pedras para desacreditar e afundar a todo o homem de Deus que está determinado a permanecer fiel. Aqueles ministros e sacerdotes que recusam enganar a sua esposa, que recusam-se compactuar com a liberdade da nova moralidade, irão ser o palco das piores fofocas de todos os tempos. Satanás irá levantar agentes de murmuração para assediá-los, difamá-los e que inventa mentiras contra ele. Estou arrepiada.
Inclino-me a crer que Billy Graham e outros grandes evangelistas em todo o mundo irão encarar mais e mais piadas, fofocas e mal-entendidos da parte da imprensa e das pessoas liberais dos meios de comunicação. Eu tenho aí um vídeo do Billy Graham que não é fofoca, é verdade, infelizmente. Está no testemunho da Fiona Burnett, se você ainda não viu. Vamos continuar. Cada motivo será posto em questionamento e sofrerão conjunturas. Cada afirmação será examinada e interrogada. Os ministros de Deus que pensam que não tinham inimigos no mundo acordarão para descobrir que alguém está falando deles. Os pastores da igreja enfrentarão as mais maliciosas murmurações de todos os tempos. Ele está falando os pastores bons, porque os pastores podres, estes, já estão entregues a Satanás. As insinuações, mentiras e falsas afirmações que então pairão ao redor virão das profundezas do inferno. Será uma demonstração sobrenatural dos poderes demoníacos. Nem um só verdadeiro ministro do Evangelho ficará imune. As esposas dos ministros que estão casados serão também palco do ataque. Legiões de espíritos mentirosos têm sido soltos no mundo, somente com o propósito de acusar os cristãos mediante fofocas e difamação. Esta guerra de murmuração não somente será dirigida aos ministros do Evangelho, mas contra todos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo, de todas as raças e de todos os credos. Ponto número 16. O aumento de falsas doutrinas. Os homens preferirão as falsas doutrinas, as novas ideias, em vez da santa palavra de Deus. Amontoar-se-ão ao redor de mestres que oferecerão novos pensamentos e revelações. Oh my God, irmãos, hoje em dia as igrejas estão cheias de pessoas que têm revelações, que têm isto, que têm aquilo, querem coisas novas. Hoje é tudo novo, meus irmãos, tudo diferente. E então, novos pensamentos e revelações. Homens e mulheres aceitarão as profecias e ensinamentos de homens antes que se preste atenção às doutrinas da verdade. Escutarão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Encontramos-nos frente a uma hora de evangelho tão extrema, na qual homens que estão em busca e que têm a comichão nos ouvidos irão atrás de ministros que se apresentam como anjos de luz, mas que na realidade estão pregando e ensinando heresias. As novas doutrinas usarão o nome de Jesus liberalmente e estarão decoradas com adereços de ascetismo, abnegação e força de vontade. Um temor de possessão demoníaca se apoderará de muitos cristãos sinceros. Irão atrás de mestres que falam mais frequentemente do poder de Satanás do que do poder de Deus. Eu tenho visto, contudo, que este movimento para um temor de Satanás dentro da igreja será em breve duração. Espera, deixa-me ver. Um temor de possessão demoníaca se apoderará de muitos cristãos sinceros. Irão atrás de mestres que falam mais frequentemente do poder de Satanás do que do poder de Deus. Eu tenho visto, contudo, que este movimento para um temor de Satanás dentro das igrejas será de breve duração. Portanto, os pastores ou os ministros estão ensinando que as pessoas devem de temer Satanás. Não, mas irmãos, eu digo sempre a última palavra do nosso Pai Celestial, é Ele que tem a última palavra, é Ele que tem tudo debaixo dos seus olhos santos e devemos de temer somente ao nosso Pai Celestial. E eu também tenho dito nos meus vídeos que Satanás é que deve temer a nós e não nós a Ele. Portanto, meus irmãos, aqueles que continuam pondo ênfase na possessão demoníaca de cristãos retornarão à lei antiga e uma vida de obras. Também haverá um número crescente de cristãos sinceros que venderão tudo e se incorporarão à comunidade de cristãos que apresentam um modo de vida do tipo monasterial e o conjunto de leis pelas quais se dirá ser possível se chegar a Deus daquela forma. O ponto número 17. O falso movimento de Jesus. Surgirá um movimento de falsos crentes que porá muita ênfase em expulsar demônios. Aleluia! Até que enfim, estava inquieta para chegar a essa parte. Meus queridos irmãos, que não faltam só igrejas que estão... cada culto é expulsão de demônios, é gritos, é rebuliço, é isso, é aquilo. Isto é coisa do diabo. Vocês que vejam só.
surgirá um movimento de falsos crentes. Olha, eu vou pôr abaixo o link do livro, assim, se vocês quiserem. Falsos crentes, que porão mais ênfase em expulsar demónios. Estas pessoas pretenderão curar enfermos, realizar aparentes maravilhas e estarão envolvidos na alimentação dos poderes, na pregação de um grande amor, mas entre eles haverá falsos profetas que nunca se renderem totalmente a Cristo. E eu conheço muitos. Eu vou pôr aqui dois, meus irmãos, dois deles. E eu estou dizendo sem medo de errar. Não me importa que você diga, irmão Lúcia, vai sair do teu canal, que estes homens são homens de Deus. Estes homens são falsos crentes, como o pastor David Wilkinson está dizendo. Dois deles. Olha, este é um deles, olha. O pastor Júlio César. O Senhor mostrou-me a mim que este homem era um falso profeta. Antes dele fazer isso tudo que ele fazia, muito antes, no princípio do ministério dele, o Senhor me mostrou que ele é um falso pastor. E este outro, que também é adorado, eu agora já não falei muito nele, mas olha, o Senhor também me deu um sonho acerca destes dois homens. Vou ler de novo. Surgirá um movimento de falsos crentes que porá muita ênfase em expulsar demónios. Essas pessoas pretenderão curar enfermos, realizar aparentes maravilhas e estarão envolvidos na alimentação dos poderes e na pregação de um grande amor. Mas entre eles haverá falsos profetas que nunca se renderam totalmente a Cristo, são os que pregam amor em seu nome, mas que continuam em seus pecados antigos e em sua rebelião. São obreiros de iniquidade, que são instrumentos de Satanás para desacreditar o verdadeiro movimento de Jesus. A Bíblia prediz que muitos dos que formam estes falsos crentes, Jesus estaria diante do trono de Deus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome fizemos muitos milagres? Mateus 7:22. E o Senhor dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que eles praticam? Milagres. Não fizemos milagres, curas, maravilhas. Apartai-vos de mim. Estou convencido de que isso se refere a estes falsos crentes em Jesus, que começam a pregar em seu nome, abrindo abrigos de proteção e crianças fugidas do lar, olha, a flor de lixo, proporcionando alimentação aos pobres, dando roupas aos necessitados, tudo em nome do amor de Cristo, mas sem viver uma vida crucificada, rendida e ressuscitada em Jesus Cristo. Eles branquearam os seus pecados e estimam a Jesus acima. Eles branquearam os seus pecados e estimaram a Jesus acima de tudo. Davam saltos de alegria, dançavam para Jesus, mas nunca haviam estado no Calvário para que os seus pecados fossem lavados. Quando vier a hora da perseguição, estas pessoas retornarão à sexualidade, às suas drogas, ao seu antigo modo de vida. Somente aqueles que têm se rendido totalmente a Jesus Cristo e têm sido limpos com o seu sangue sobreviverão. Ponto número 18. Isso vai ser, olha, graças a Deus já vai acabar. Ponto número 18. Renascimento do verdadeiro movimento de Jesus. Deixa-me por aqui, deixa-me tirar a cara deste homem que nem posso ver diante de mim. Que este homem é um falso profeta. Renascimento do verdadeiro movimento de Jesus, sofrendo perseguição e consciente dos sinais dos tempos, e o exército de verdadeiros seguidores de Jesus seguirá emergindo como comandantes. Será parte de uma igreja subterrânea, a qual veremos pregando o retorno de Jesus e dos fins dos tempos. Será uma pedra no sapato da igreja prostituta e causarão remorso e incômodo nas consciências dos homens por causa da sua devoção e poder espiritual. Os adoradores de demónios estarão em conflito com os verdadeiros seguidores de Jesus. Somente aqueles que vivem pela verdadeira fé poderão discernir as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Agora acabou esta coleção de 4 vídeos falando acerca, penso que é 4, 1, 2 ou 3, não tenho a certeza, sobre imundícia de... Deixa eu ver aqui, já vou ver quantos vídeos é que tenho, mas eu penso que esta da imundícia acho que é 3 ou 4, que eu pus aqui, deixa eu ver, 3, isso é a parte 3. Agora vou falar a seguir. Problema juvenil número 1 do futuro. Não percam o próximo vídeo para a honra e glória do Altíssimo.